Bob Marley, lenda do reggae, morreu em Miami após uma longa luta contra o câncer. Sua música e mensagem ultrapassaram fronteiras, tornando-o um símbolo de resistência e identidade. Número 1. Infância e família. No dia 6 de fevereiro de 1945, em uma pequena e humilde comunidade rural chamada Nine Mile, localizada na região montanhosa de St. Anne, na Jamaica, nascia um menino destinado a se tornar uma das maiores vozes da música mundial, Robert Nesta Marley. Seus pais eram Norval Sinclair Marley, um homem de ascendência inglesa que afirmava ter sido capitão dos Fuzileiros Reais, e Cedella Malcolm, uma jovem jamaicana de apenas 18 anos, de forte origem afrodescendente. A união entre os dois resultou em uma mistura cultural peculiar, que daria a Bob Marley uma identidade única desde o nascimento. O nome que recebeu ao nascer também carrega uma curiosidade. Originalmente registrado como Nesta Robert Marley, o garoto teve seu nome alterado por um funcionário jamaicano de passaportes que achou Nesta feminino demais para ser usado como primeiro nome. A solução improvisada foi inverter os nomes, e assim ele ficou oficialmente conhecido como Robert Nesta Marley. Um detalhe aparentemente banal, mas que acabou se tornando parte da lenda. A infância de Bob Marley foi marcada por dificuldades e pela ausência do pai. Aos 10 anos de idade, ele perdeu Norval, que morreu de ataque cardíaco aos 70 anos, deixando o menino e sua mãe em situação de vulnerabilidade. Cedella, em busca de apoio, casou-se posteriormente com Edward Booker, um funcionário público dos Estados Unidos, o que trouxe para a vida de Bob dois meio-irmãos, Richard e Anthony. Essa nova configuração familiar ampliou seus laços, mas também reforçou em Marley a experiência de viver entre diferentes mundos e influências. O interesse pela música surgiu muito cedo, incentivado pelo convívio com Neville Livingstone, seu vizinho e amigo de infância, que mais tarde se tornaria conhecido como Bunny Wailer. Os dois passavam horas improvisando sons rudimentares em Nine Mile, sem imaginar que estavam plantando as sementes de uma parceria que mudaria o curso da música popular. Aos 12 anos, Bob e sua mãe se mudaram para Trench Town, um bairro pobre de Kingston, conhecido pela vida dura, mas também por ser um verdadeiro caldeirão cultural. Ali, os caminhos das famílias Marley e Livingstone se uniram ainda mais, quando o pai de Bunny e a mãe de Bob tiveram uma filha juntos, Claudette Pearl, que se tornou irmã mais nova dos dois. Em meio a becos, vielas e condições precárias de vida, Marley e Bunny entraram em contato com novos estilos musicais como o ska e o rhythm and blues que chegava das rádios norte-americanas. Essa descoberta abriu horizontes e moldou a base de sua identidade artística. Já estava claro que a música seria mais que um passatempo. Seria a linguagem através da qual Bob Marley se comunicaria com o mundo. Número 2. A chegada à Island Records. A primeira oportunidade profissional de Bob Marley surgiu em 1962, quando ele entrou no Estúdio Federal em Kingston para gravar 4 músicas: Judge Not, One Cup of Coffee, Do You Still Love Me, Terror. As gravações ficaram sob a responsabilidade do produtor Leslie Kong, figura importante da cena local. 3 dessas músicas foram lançadas pela gravadora Beverly's, e One Cup of Coffee saiu sob o pseudônimo Bobby Martell, uma tentativa de criar um nome mais comercial para o jovem artista. Um ano depois, Marley ampliou sua trajetória ao formar o grupo The Teenagers, junto com Bunny Wailer, Peter Tosh, Junior Braithwaite, Beverly Kelso e Cherry Smith. O nome passou por várias mudanças: The Wailing Rude Boys, depois The Wailing Wailers, até se firmarem como The Wailers. Em fevereiro de 1964, lançaram o single Simmer Down, que se tornou um fenômeno imediato na Jamaica, vendendo mais de 70 mil cópias e conquistando o primeiro lugar nas paradas locais. O sucesso abriu as portas do Studio One, considerado a Motown jamaicana, onde colaboraram com nomes consagrados como o guitarrista Ernest Hanglin, o tecladista Jackie Mittoo e o saxofonista Roland Alfonso. Esse contato com músicos experientes ajudou a refinar o som dos jovens Wailers. Porém, em 1966, 3 integrantes, Braithwaite, Kelso e Smith, deixaram o grupo, restando apenas Bob, Bunny e Tosh como núcleo criativo. A virada internacional aconteceu em 1972, quando Marley viajou a Londres.
Lá, assinou contrato com a CBS Records e acompanhou o cantor Johnny Nash em uma turnê. Durante essa viagem, conheceu Chris Blackwell, fundador da Island Records. Inicialmente, Bob e o grupo buscavam apenas discutir pagamentos pelas músicas, mas o encontro mudou o rumo da história. Blackwell, percebendo o potencial de Marley, ofereceu 4.000 libras adiantadas para a gravação de um álbum completo. Blackwell acreditava que Marley reunia a energia necessária para aproximar o reggae do público do rock, algo inédito até então. Ele enxergava em Bob não apenas um músico talentoso, mas também uma figura carismática que incorporava a rebeldia característica do rock. Dessa parceria nasceu o álbum Catch a Fire, gravado em Kingston e lançado em 1973. O disco recebeu um tratamento inovador, mixagens sofisticadas, produção detalhada e uma capa criativa no formato de um isqueiro Zippo. Apesar das vendas iniciais relativamente baixas, 14.000 cópias, o álbum foi elogiado pela crítica e abriu caminho para uma recepção internacional. No mesmo ano, lançaram Burning, que incluía a música I Shot the Sheriff. A canção chegou às mãos de Eric Clapton, que gravou uma versão e a transformou em sucesso mundial nos Estados Unidos, em 1974. A nova sonoridade, que misturava reggae com elementos de rock, dividiu opiniões na Jamaica, mas conquistou o mercado internacional. Ao mesmo tempo, Blackwell ofereceu a Bob uma casa em Kingston, que se transformou em sede da gravadora e do estúdio Tuff Gong, símbolo da expansão de sua carreira. No entanto, a trajetória ainda reservava desafios. Durante uma turnê nos Estados Unidos, em 1974, após apenas 4 apresentações, os Wailers foram dispensados pelos contratantes, justamente porque estavam ofuscando as atrações principais. Pouco depois, o trio original, Bob, Tosh e Bunny, se desfez, cada um seguindo sua própria carreira. Esse fim de ciclo foi doloroso, mas marcou o início de uma nova fase na vida de Marley. Número 3. O atentado a tiros. Mesmo com as dificuldades, Marley não parou. Após a saída dos antigos companheiros, ele reorganizou sua banda sob o nome Bob Marley and the Wailers, reunindo novos músicos de alto nível. Os irmãos Carlton e Aston Family Man Barrett, que garantiam a base rítmica na bateria e no baixo. Os guitarristas Junior Marvin e Al Anderson. Os tecladistas Tyrone Downey e Earl Waya Lindo, além do percussionista Alvin Sico Patterson. Nas vozes de apoio, a força feminina do trio E3s, formado por Judy Mowat, Marcia Griffiths e Rita Marley, sua esposa. Essa nova formação foi responsável por levar Marley ao estrelato global. Em 1975, ele emplacou seu primeiro grande sucesso internacional com a versão ao vivo de No Woman, No Cry, gravada no Lyceum Theatre, em Londres, e lançada no álbum Live. A música tornou-se um hino universal e apresentou Marley a um público ainda maior. Em seguida, o álbum Rastaman Vibration, de 1976, alcançou o top 50 da parada Soul da Billboard nos Estados Unidos, consolidando seu espaço no mercado internacional. Mas o mesmo ano trouxe um episódio trágico e decisivo. No dia 3 de dezembro de 1976, apenas 2 dias antes do show Smile Jamaica, promovido pelo primeiro-ministro Michael Manley para reduzir tensões políticas entre facções rivais, homens armados invadiram a casa de Marley em Kingston. O ataque deixou o cantor ferido no braço e no peito, além de atingir sua esposa Rita e o empresário Don Taylor. Foi um momento em que muitos acreditaram que a vida de Bob terminaria ali. A tentativa de assassinato foi vista como resultado direto da disputa política acirrada no país. Muitos interpretaram o atentado como uma tentativa de silenciar Marley, cuja popularidade crescia a ponto de influenciar a opinião pública. Mesmo ferido e sob risco, Marley surpreendeu a todos ao subir no palco do Smile Jamaica, diante de 80.000 pessoas. Como os antigos companheiros estavam ausentes ou escondidos, membros da banda Zap Pow assumiram os instrumentos, permitindo que o show acontecesse. A imagem de Bob cantando ferido, mas inabalável, tornou-se um símbolo da força da música contra a violência e da coragem diante da adversidade. Aquele concerto não foi apenas uma apresentação. Foi um ato de resistência e desafio que transformou Marley em um líder cultural e político ainda mais poderoso. Número 4. Exílio na Inglaterra. Depois do atentado que quase lhe custou a vida,
Bob Marley tomou uma decisão crucial: deixar a Jamaica. No fim de 1976, partiu em direção à Inglaterra, onde viveria em espécie de exílio autoimposto por cerca de 2 anos. Antes, passou uma temporada em Nassau, nas Bahamas, no Compass Point Studios, onde descansou, escreveu músicas e começou a refletir sobre os rumos que sua carreira e sua vida estavam tomando. O período em Londres, longe de ser um retiro silencioso, revelou-se incrivelmente produtivo. Marley mergulhou de cabeça no trabalho e, em 1977, lançou o álbum Exodus, que se tornaria um de seus discos mais icônicos. O sucesso foi imediato. Permaneceu 56 semanas seguidas nas paradas britânicas, consolidando Bob Marley como uma estrela global. O álbum trouxe 4 grandes sucessos: Exodus, Waiting in Vain, Jamming e One Love, este último incorporando trechos de People Get Ready, clássico de Curtis Mayfield. No mesmo ano, Marley também enfrentou problemas legais. Foi preso em Londres por portar uma pequena quantidade de maconha, substância que fazia parte de sua prática religiosa como Rastafari. O episódio, embora tenha gerado manchetes, não impediu o avanço de sua carreira, nem diminuiu sua dedicação musical. Pouco depois, lançou outro álbum, Kaya, que reforçou seu nome no cenário internacional. Em 1978, Bob voltou à Jamaica para participar de um momento histórico, o One Love Peace Concert. O evento buscava aliviar a violência política que assolava o país. Em um ato surpreendente, Marley trouxe ao palco os 2 maiores rivais políticos da época, o primeiro-ministro Michael Manley e o líder da oposição Edward Seaga. De mãos dadas, os 2 ergueram os braços ao lado de Bob Marley, em um gesto que simbolizou, ainda que momentaneamente, a esperança de unidade nacional. No ano seguinte, ele lançou o álbum Survival, de tom explicitamente político. Suas músicas denunciavam opressão e conclamavam a união dos povos africanos. Faixas como Zimbabwe, Africa Unite e Wake Up and Alive mostravam seu engajamento direto com a luta pela libertação e pelos direitos humanos no continente africano. Marley já havia se posicionado contra o apartheid com a canção War, de 1976, baseada em discurso de Haile Selassie. E em julho de 1979, reforçou esse compromisso ao participar do Amandla Festival, em Boston, evento em apoio à luta anti-apartheid. Sua jornada seguiu com ainda mais força no início da década de 80. Em 1980, lançou Uprising, último álbum de estúdio de sua carreira, marcado por forte espiritualidade e reflexões sobre fé e resistência. O disco incluía canções como Redemption Song e Could You Be Loved, que se tornariam clássicos absolutos. Nesse mesmo ano, Marley foi convidado a cantar na cerimônia de independência do Zimbábue, no dia 17 de abril. Sua apresentação ali, para milhares de pessoas, representou não apenas um show, mas um símbolo de libertação e unidade africana. Número 5. Rastafarianismo e espiritualidade. A partir de 1966, quando oficializou sua iniciação na fé Rastafari, a vida de Marley mudou profundamente. A religião se tornou o eixo central de sua existência, influenciando não apenas seu modo de viver, mas também toda a sua produção artística. No coração do movimento Rastafari está a maconha, chamada carinhosamente de ganja. Para os rastas, a erva é um sacramento sagrado, meio de conexão com Jah, o divino. Marley abraçou essa prática como parte de seu caminho espiritual. Para ele, fumar não era um passatempo, mas um ritual de introspecção, sabedoria e meditação. Costumava dizer: quando você fuma a erva, ela se revela a você, revelando sua visão de que a planta servia como veículo para o autoconhecimento e a iluminação. Em 1968, Marley chegou a ser preso por posse, mas manteve-se firme em sua convicção de que estava praticando sua fé. Para ele, a maconha era um organismo natural, assim como uma árvore criada por Deus, e deveria ser respeitada e usada como instrumento de espiritualidade. Seu vínculo com o Rastafari também o levou a abraçar ideais panafricanistas. Fortemente inspirado pelas ideias de Marcus Garvey, Marley passou a enxergar a África como terra-mãe de todos os povos negros e defendia a união e a libertação do continente contra o colonialismo e a exploração. Essa visão transparecia em suas músicas, em seus discursos e em suas atitudes. Assim,
Marley não era apenas um cantor popular, mas também um porta-voz de um movimento global que lutava por justiça, dignidade e identidade cultural. Sua morte, anos depois, foi vista não apenas como uma perda para a Jamaica, mas como uma tragédia para toda a África, que encontrava em suas canções a trilha sonora de seus sonhos de liberdade e unificação. Número 6. Vida pessoal, esposa e filhos. Em 10 de fevereiro de 1966, Marley se casou com Rita Anderson em Kingston. O relacionamento dos dois, embora marcado por dificuldades e desafios, seria também uma parceria musical e espiritual. Rita deu à luz 3 filhos de Bob, e ele adotou mais 2 filhos que ela já tinha de relacionamentos anteriores, dando-lhes o sobrenome Marley. Ao longo da vida, Bob foi pai de 11 filhos oficialmente reconhecidos, fruto de várias relações. Essa grande família se tornaria parte fundamental da perpetuação de seu legado. Antes do casamento, Rita já tinha carreira artística. Integrava o grupo The Sulettes, ao lado das primas Constantine Walker e Marlene Gifford. O trio gravou músicas como Time for Everything e Adep on Dame, além de colaborar com os Wailers em canções como Friends and Lovers e One More Chance. Bob chegou a gravar um dueto com Bunny Wailer, Bless You, que depois foi incluído no álbum Lovers and Friends. Após a morte de Marley, Rita assumiu a missão de preservar e divulgar a obra do marido. Em 1986, transformou a antiga casa da família em Kingston, no Museu Bob Marley, que até hoje atrai fãs do mundo inteiro. Além disso, criou organizações como a Bob Marley Foundation, o Bob Marley Trust e o Bob Marley Group of Companies, administrando o legado do cantor. Em 2000, fundou a Fundação Rita Marley, que atua em projetos sociais voltados para jovens e idosos em situação de vulnerabilidade, especialmente na África. A instituição organiza eventos, concede bolsas de estudo e promove ações de combate à fome e à pobreza. Rita chegou a adotar 35 crianças na Etiópia e apoiou diretamente mais de 200 alunos em Gana. Por seu trabalho, recebeu inúmeros reconhecimentos. Em 1996, foi condecorada com a Ordem de Distinção pelo governo jamaicano. Em 2010, recebeu o Prêmio Marcus Garvey de Contribuição Vitalícia. Em 2013, tornou-se cidadã honorária de Gana. E em 2015 e 2017, foi agraciada com títulos honoris causa por universidades na Jamaica e na África do Sul. Com suas ações, Rita não apenas manteve vivo o nome de Bob Marley, como também se tornou uma liderança social e cultural de grande impacto internacional. Número 7. Paixão pelo futebol. Para Bob Marley, o futebol não era apenas um hobby ou passatempo ocasional. Era quase uma extensão de sua própria essência, um modo de se conectar com as pessoas, de relaxar entre compromissos e de viver a vida com alegria. Ele jogava em qualquer lugar, nos campos de terra da Jamaica, em estacionamentos improvisados, em pátios de hotéis durante turnês e até dentro de estúdios de gravação, nos intervalos de ensaios. Marley nutria uma paixão profunda pelo time brasileiro Santos Futebol Clube, que nos anos 60 encantava o mundo com o talento de Pelé. O craque brasileiro era um de seus maiores ídolos no esporte, e a habilidade do Santos representava para Bob a união entre beleza, técnica e espiritualidade no jogo. Mas sua admiração não se limitava ao Brasil. Ele também acompanhava de perto o futebol europeu e se tornou torcedor do Tottenham Hotspur, da Inglaterra. Esse vínculo ficou ainda mais forte em 1978, quando o argentino Osvaldo Ossi Ardiles foi contratado pelo clube londrino, trazendo ainda mais brilho ao time. Marley costumava dizer: "Se você quiser realmente me conhecer, jogue futebol comigo." Essa frase revela a importância que ele atribuía ao esporte como linguagem universal e ferramenta de relacionamento. Para ele, o jogo não se resumia a vencer ou perder, mas sim a compartilhar momentos, rir, suar e celebrar a vida em coletividade. Sua ligação era tão intensa que chegou a contratar o jogador jamaicano Alan Skill Cole, astro da seleção nacional, como empresário de suas turnês durante a década de 70. Entre viagens e compromissos, Marley sempre arrumava tempo para formar times improvisados e disputar partidas amistosas com amigos, músicos e colegas de estrada. O futebol, portanto, desempenhava um papel simbólico em sua vida. Assim como a música, era um meio de união,
de quebra de barreiras culturais e de construção de laços. Nas palavras e nos pés de Marley, tanto a canção quanto a bola serviam ao mesmo propósito: aproximar as pessoas em torno de algo maior que diferenças sociais, linguísticas ou políticas. Número 8. Doença e morte. O destino, no entanto, preparava um desafio devastador. Em julho de 1977, durante exames médicos após um ferimento no dedão do pé direito, inicialmente atribuído a uma contusão no futebol, foi diagnosticado em Bob Marley um melanoma maligno, um tipo agressivo de câncer de pele conhecido como melanoma acral lentiginoso. Diferente das formas mais comuns, esse tipo aparece em áreas pouco expostas ao sol, como plantas dos pés e unhas. Os médicos recomendaram a amputação do dedo como forma de conter a doença, mas Marley recusou, alegando motivos religiosos. Para ele, mutilar o corpo ia contra suas crenças rastafaris. Optou por uma cirurgia menos invasiva, em que apenas a unha e o tecido afetado foram retirados, com um enxerto de pele da coxa para cobrir a região. Mesmo ciente da gravidade do quadro, Marley não interrompeu sua carreira. Em 1980, lançou o álbum Uprising, repleto de espiritualidade e mensagens de resistência, com faixas memoráveis como Redemption Song e Could You Be Loved. Iniciou uma turnê pela Europa que se tornou histórica. Em Milão, na Itália, reuniu 100 mil pessoas em um show que marcou o auge de sua popularidade no continente. Logo depois, levou a turnê para os Estados Unidos, onde se apresentou no lendário Madison Square Garden, em Nova York. Foi nesse período que, durante uma corrida no Central Park, Marley desmaiou. Exames revelaram a terrível verdade. O câncer havia se espalhado para cérebro, pulmões e fígado. Ainda assim, em um ato de coragem, ele seguiu em frente e realizou seu último show em 23 de setembro de 1980, no Stanley Theatre, em Pittsburgh, na Pensilvânia. Esse concerto se tornou lendário, um verdadeiro adeus ao vivo para seu público. Com a saúde em rápido declínio, Marley cancelou as demais datas da turnê e buscou tratamentos alternativos na clínica do Dr. Joseph Issels, na Alemanha. Durante 8 meses, submeteu-se a terapias naturais, dietas rigorosas e métodos experimentais, mas a doença já estava em estágio avançado demais. Quando decidiu retornar à Jamaica, durante o voo seu estado piorou, e ele foi levado ao Hospital Cedars of Lebanon, em Miami, onde faleceu no dia 11 de maio de 1981, aos 36 anos de idade. Suas últimas palavras, dirigidas ao filho Ziggy, foram simples e poderosas. O dinheiro não pode comprar a vida. No dia 21 de maio, a Jamaica se despediu de seu maior filho em um funeral de Estado que uniu tradições rastafaris e cristãs ortodoxas etíopes. Bob Marley foi enterrado em Nine Mile, perto de onde nascera, dentro de um caixão que carregava 3 objetos de profundo significado: sua guitarra Gibson Les Paul vermelha, uma Bíblia aberta no Salmo 23 e uma bola de futebol. Número 9. Reconhecimentos e legado. Mesmo em vida, Bob Marley já havia sido reconhecido como muito mais do que um músico. Em 1976, a revista Rolling Stone elegeu os Wailers como banda do ano, colocando-os ao lado das maiores formações do rock e dando ao reggae uma visibilidade inédita no cenário internacional. 2 anos depois, em junho de 1978, Marley recebeu da Organização das Nações Unidas a Medalha da Paz do Terceiro Mundo, um prêmio que celebrava não só sua música, mas também sua mensagem de unidade e resistência. Pouco antes de morrer, em fevereiro de 1981, Marley recebeu a Ordem do Mérito da Jamaica, uma das maiores honrarias nacionais, confirmando sua condição de símbolo de orgulho e identidade jamaicana. As homenagens póstumas se multiplicaram. Em março de 1994, foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, uma distinção que eternizou sua importância na história da música. Poucos anos depois, a revista Time elegeu o álbum Exodus como o álbum do século. No ano de 2001, Marley ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood e, logo em seguida, recebeu um Grammy Lifetime Achievement Award em reconhecimento à sua obra como um todo. Em 2004, entrou para o UK Music Hall of Fame, reforçando a dimensão global de seu impacto. O legado de Marley ecoou até em lugares inesperados. Em 2006, uma avenida no Brooklyn, em Nova York,
passou a se chamar Bob Marley Boulevard, em homenagem ao artista cuja música uniu culturas. Em 2008, uma estátua foi erguida em Banatski Sokolak, na Sérvia, prova de como sua mensagem atravessou fronteiras. Até povos nativos norte-americanos, como os Hopi e os Havasupai, se identificaram com suas canções, encontrando nelas ressonância espiritual. Bob Marley não foi apenas um cantor ou compositor. Foi um mensageiro global de paz, amor e resistência. Sua voz continua viva em cada esquina do mundo, lembrando que a luta pela justiça e pela união não tem fronteiras nem prazo de validade. Bob Marley partiu cedo, mas deixou uma obra que continua viva em cada canto do planeta. Sua música atravessou fronteiras, uniu povos, fortaleceu lutas políticas e espirituais, e transformou o reggae em linguagem universal de paz e resistência. Mais do que um ícone, Marley permanece como um guia cultural e espiritual, lembrando o mundo de que amor, união e liberdade são ideais eternos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!